Quinta-feira é dia dele estar aqui conosco, sempre analisando, trazendo um assunto que, no mínimo, gera uma reflexão. É necessário fazer uma reflexão sobre os assuntos aí do nosso estado, da nossa capital. Edir Viegas, um bom dia. O que é que está movimentando esta quinta-feira aqui em Campo Grande? Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Karina, o Congresso Nacional estava analisando um projeto de autoria do governo federal, né, que é a PEC 45/2024, que é com o objetivo de promover aí o equilíbrio fiscal e o controle da dívida pública. A gente tem ouvido muito falar disso nos últimos meses, aí, com a taxa de juros lá em cima, que é o que contribui muito para a elevação da dívida pública, e corte de gastos, e essa discussão, como é que faz para equilibrar as finanças do governo federal, da União, dos estados e municípios também. E ocorre que uma das situações que provocam o desequilíbrio fiscal, que gera muita despesa, são os supersalários. A gente sabe aí, no âmbito do serviço público, todos sabem que existem remunerações, e aqui em nosso estado não é diferente, que em alguns casos chegam até R$200 mil. Existem aí magistrados que recebem 1 milhão a título disso, penduricalho de cá, penduricalho de lá, e está essa discussão. E essa proposta, essa PEC, essa proposta de emenda corta aí os super salários, ou pelo menos tenta moralizar, dar um norte para isso, que virou uma bagunça isso, cada um com sua lei, seu estado, cada estado com sua legislação, e assim vai. Aqui em Mato Grosso do Sul a situação não é diferente. Um grupo de 7 categorias do serviço público aqui do estado, 7 privilegiados, vamos dizer assim, decidiu entrar na guerra aí. Quem são esses 7 privilegiados? Só para a gente saber. Aqui, ó, então vamos lá, pela sequência que assim não anota. O Ministério Público Estadual, a magistratura, juízes e embargadores. Judiciário. Isso. Delegados de polícia, a DEPOL, auditores do Fisco Estadual, né, defensores públicos aqui do estado, procuradores estaduais e os auditores do Tribunal de Contas. Então aí há cerca de 1.800 servidores que estão se mobilizando para tentar evitar que a PEC seja aprovada do jeito que está. Ou seja, criar-se uma lei nacional que regule, né, esses penduricalhos que chamam-se aí verbas indenizatórias, né, porque essas verbas, quando é paga ao servidor, não precisa respeitar o teto salarial, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje R$44 mil. Então, o servidor ganha 44 mil, que seria o máximo que ele poderia ganhar. Mas eu tenho auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio não sei o quê, aquele monte de auxílio, que são os penduricalhos. Sim. Isso fura o teto. É uma forma de você burlar esse teto de 44 mil. É uma gordura extra. Isso, mas muita gordura. E bota extra nisso. Aí chega aí servidor recebendo mais de 100 mil, 200 mil, e aí por aí vai, cada caso é um caso, a situação vai por aí. E aí eles soltaram na segunda-feira uma nota conjunta, fazendo um alerta aí, né? Caso seja aprovada a proposta de emenda constitucional do jeito que está. Prevê o fim ou a regulamentação desses super salários, né? E vamos avaliar alguns pontos dessa nota. A primeira delas, Karina, logo de imediato na nota, essas entidades manifestam aí, abre aspas, uma profunda preocupação. É uma nota conjunta? Conjunta, assinada por todas essas 7 entidades, dessas categorias as quais eu citei aqui. Né? Então, essa profunda preocupação, fecha aspas, eles defendem que os penduricalhos fiquem fora das parcelas aí do caráter indenizatório, ou seja, continua como está. Eu ganho até 44 mil, mas posso incorporar mais dinheiro aí para ganhar meu, sei lá, o céu é o limite aí também, né? Porque você tem a independência desses poderes, todas elas têm remuneração, o dinheiro que elas recebem é um orçamento próprio delas, que sai do dinheiro do poder arrecadado pelo Poder Executivo. Então, quem administra o seu dinheiro, a Defensoria administra seu próprio dinheiro, o Tribunal de Contas seu próprio dinheiro, o Ministério Público e o Judiciário, assim por diante, tá? E aí eles dizem o seguinte: por que essa preocupação? Abre aspas novamente. Isso porque a regra dos penduricalhos ficarem fora do teto, consolidada ao longo de quase 2 décadas, é indispensável para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos, fecha aspas. Agora, eficiência dos serviços públicos? Eu não sei a qual país essa nota, os signatários da nota estão se reportando, né? É sério mesmo que eles consideram os serviços públicos eficientes no Brasil?
Eu penso que a população tem uma visão diferente dessa eficiência. As pessoas que ficam nas filas dos postos de saúde, que ficam nas filas, inclusive, do próprio judiciário, aguardando que sua ação, depois de décadas tramitando, tenha um desfecho. Pessoas que aguardem que o Ministério Público haja de ofício em situações escandalosamente contrárias à população e que não se manifesta. Além disso, né, Edir, se a gente pegar o quantitativo de servidores públicos, o universo de servidores públicos, talvez essas classes ainda que enumeradas, né, é um quantitativo muito pequeno se comparado ao universo de servidores públicos. No entanto, um impacto considerável em termos de orçamento. Exato. Para ter uma ideia, nós temos hoje no Estado 86.500 servidores públicos, entre aposentados e inativos. Esse grupo representa 1.800 servidores. A diferença aí é gritante, né? Não precisa falar mais nada. Né? Aí, seguindo a nota, Karina, as entidades se mostram preocupadas com o fato de ser condicionada uma lei complementar de nível nacional para regular estados e municípios. Para eles, abre aspas, a nova regra afeta diretamente direitos consagrados de todo o funcionalismo público, fecha aspas. Mas todo? Nós estamos falando aqui em 68 mil, eles são 1.800. São direitos de todo o funcionalismo? Com certeza não. Funcionalismo não tem alguns penduricalhos que essa casta de servidores tem. Então, esse já está fora. A média salarial do servidor varia de R$2.000 a R$6.000. Não se compara a quem pode estourar o teto de 44 mil. Que ano que vem, é bom lembrar, vai subir para 46 mil. E com as gorduras, vai embora. Na nota, eles citam ainda alguns efeitos deletérios da proposta, caso seja aprovada. A primeira delas, antecipação em massa de aposentadoria e o aumento de gastos com o pagamento de inativos. Ora, alguém acredita que vai haver aposentadoria em massa? Alguém acredita que o servidor vai abrir mão das benesses que ele tem para quê? A não ser que ele aposente, proporcionalmente ele não vai receber tudo que ele recebe. E será que ele vai levar esse penduricalho para ele receber também na aposentadoria? O que a gente tem mais visto, inclusive na prática, né, Edir, são servidores que chegam ali no período de se aposentar, que abrem mão, inclusive, da aposentadoria para ficar mais alguns anos, para não perder benefícios e ainda para continuar progredindo em outros. Exato. E aí eles dizem o seguinte, que além dessa antecipação em massa das aposentadorias, vai provocar o quê? Um aumento com o pagamento dos inativos, né, para os aposentados. Mas veja bem, né? Vamos fazer uma conta simples aqui. Se eu aumentar os gastos com esses novos aposentados, tá? A compensação para a Previdência vai vir justamente com a economia que será gerada com o fim dos supersalários. Uma coisa compensa a outra. Você aposenta, vou fazer um novo concurso, e esses que vão entrar agora não vai ter o quinquênio, não vai ter salário, transporte, essa coisa toda, vale gasolina, vale saúde. Então isso você já compensa. Está fora, inclusive, do estatuto. Exato. Então você consegue compensar. Outra situação que eles colocam. A necessidade de realização imediata de novos concursos e, consequentemente, de novos gastos. Ora, o gasto com novos concursos é infinitamente inferior do que o gasto para pagar esses supersalários. Com certeza, não é nem comparação, né? E, voltando ao assunto, esses novos concursados vão ter menos penduricalhos atrelados aos seus salários, então os custos também serão menores. Outro ponto que eles colocam lá, o desestímulo ao ingresso e a permanência no serviço público e em carreiras típicas de Estado. Gente, alguém acredita que bacharéis em direito, da área da médica, pedagogos e tantos outros trabalhadores irão deixar de prestar concurso público? Mas é lógico que não. Todo mundo vai prestar, mesmo porque, Karina, a iniciativa privada não consegue absorver a oferta de mão de obras. Você pode fazer todas essas mudanças e anunciar um concurso, vai ter milhares de candidatos inscritos. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, e vamos falar uma coisa bem clara aqui. O servidor público tem o privilégio já, independente se ele é marajá ou não, de trabalhar na escala 4x2. Segunda a sexta, folga sábado e domingo. O da iniciativa privada trabalha a escala 6x1. Trabalha 5 dias e mais sábado, folgando no domingo. Então, é justo. Você manter o privilégio. Qual que é a diferença? O público para o privado são todos trabalhadores. Essa é a anomalia que é necessário ser corrigida aqui no Brasil. Outra questão que eles colocam, a inviabilização da prestação contínua e eficiente dos serviços públicos. Bom, eficiência, já falamos sobre isso, né? Agora, contínua,
Né? Gente, quanto tempo dura uma ação no judiciário? Vamos falar em continuidade? Quanto tempo dura? Quanto tempo dura para você ser atendido no posto de saúde? Quanto tempo dura para você fazer uma viagem de ônibus em Campo Grande? De um ponto aqui de 5 quilômetros? Os tempos que você leva. Então, isso vai ficar em alguns exemplos apenas. Outro prejuízo que eles falam aqui também, prejuízos ao Pacto Federativo. Por quê? O risco, a autonomia administrativa e financeira dos estados e municípios, pois desconsidera os regimes jurídicos próprios dos servidores públicos. Olha, essas leis esparsas só mais atrapalham do que ajudam. Cada ente tem a sua legislação própria. Né? Quando a gente fala muito da questão tributária, é uma confusão dos diabos, é por isso que o advogado tributarista ganha muito dinheiro. Por quê? Porque se ele atende o cliente lá de São Paulo ou do Mato Grosso, você tem várias regras, várias normas, um monte de coisa que é bom para a advocacia, é muito boa, assim, inclusive, essa situação. Então você acabaria com essas leis esparsas. Você tem que entender também que existe o princípio da hierarquia das leis. Ora, se eu tenho uma regra nacional, uma lei federal, tem que cumprir aqui, queira ou não. É muito fácil você deixar que cada um resolva o seu problema no seu próprio quintal. Né? O dinheiro não nasce em árvore, mas parece que para esse povo aí nasce sim. Né? Não precisamos fazer conta, né? O debate mais maduro também eles fazem nessa nota, abre aspas. Muito embora reconheçamos a importância de iniciativas para o controle da dívida pública e ajuste fiscal, entendemos a necessidade de um debate mais maduro e profundo sobre o tema. Fecha aspas. Gente, essa questão já deveria estar sendo discutida de forma madura há décadas. Enquanto você não discute esse debate mais profundo e maduro, vai aí cada um deles colocando seu penduricalhozinho aqui. Vai. Agora quando vem, bate água no pescoço, opa, nós temos que fazer um debate mais maduro. Né? 30 anos depois, a Constituição de 1988, né? Quantos anos já temos aí da Constituição para cá? Ainda na nota eles destacam que os servidores, abre aspas, não podem ser penalizados pelo aumento da dívida pública. Com certeza, os servidores não podem, mas essa casta aí tem que ser pagar de alguma forma, dar sua contribuição. Os servidores, então, os supersalários, eles contribuem muito para o aumento da dívida pública. O problema também, né, Edir, é que, infelizmente, normalmente, quando a gente tem visto aí as evoluções no que diz respeito à maneira como a gestão e a administração pública vem aí se atualizando, normalmente recai nos pequenos salários ou na maior parte dos servidores. Ainda tem uma parcela aí desses super salários que se mantém de alguma forma intactos. Sim, exatamente. Essa aí não é para acabar com os super salários, a PEC não acaba. Ela impõe um limite, ela cria regras mais claras. Né? Só para a gente lembrar, Karina, a profusão a profusão de penduricalhos, eu tenho aqui alguma parte que eu até anotei isso, que é uma coisa assim, chega a ser assintosa. Aqui, ó. Só que algumas categorias aqui no nosso estado. Vamos lá, o que tem? Ajuda de custo, diárias, auxílio de transporte, auxílio alimentação, adicional por tempo de serviço, o tal do quinquênio, auxílio saúde, licença prêmio e gratificação por acúmulo de trabalho. É interessante essa última aí, porque se você tem muito trabalho, então você tem que ganhar mais. Ora, mas quando eu fiz o concurso para entrar no serviço público, né, eu sabia quais as regras do jogo. Agora falar, não, peraí, estou trabalhando muito, eu preciso de um extra aqui. Né? Vai o de iniciativa privada falar isso pro patrão. Tá na rua, não tem nem conversa. Né? Você entrou sabendo a regra do jogo. E tem alguns que entraram nem sabendo a regra do jogo, é o caso do 5º Constitucional da OAB. Os embargadores que estão lá, que não fizeram concurso público, os representantes da cota também do Ministério Público, que não fizeram concurso para ser desembargador, né? Fez concurso para ser promotor, né? Mas não para ser desembargador. Então você tem a regra do jogo. Ah, mas hoje eu quero um extra para poder trabalhar, para fazer aquilo que você está nomeado para fazer, foi contratado para fazer. Pelo amor de Deus. Isso é de uma cara de pau, é uma cinte tão grande, Karina, que deixa qualquer um assim indignado. E para concluir, as entidades anunciam nessa nota que uma das iniciativas adotadas é conversar com os deputados e senadores do nosso estado para demovê-los. Falar, olha,
ou tirar do texto essa questão dos supersalários e dos penduricalhos, né? Ou que eles votem contra. Agora, nós vamos acompanhar aqui, Karina, se os nossos parlamentares, como eles irão se comportar. Se é a favor da sociedade, honrando o voto daqueles que os elegeram, ou se é a favor do corporativismo, que só interessa um seleto grupo de servidores privilegiados. Edir, só para ficar claro ainda, precisa ser aprovado primeiro em nível nacional, debate nacional, para depois essa discussão, de fato, ela prosperar aqui regionalmente. Isso, esse é um dos pontos da PEC. Então você tem lá redução de custo da máquina pública, e um dos pontos são os supersalários, que ninguém nunca tocou nessa ferida, é a primeira vez. Ninguém nunca tocou, nunca foi possível tocar, Edir. Hoje você tem um momento que o país não aguenta mais, não tem onde que eu vou ter dinheiro novo, aumentando tributos, eu não posso mais mexer nisso. Então, alguém tem que abrir mão. Quem abre mão? Quem está ganhando mais. É o caso, por exemplo, de você cobrar um tributo de quem recebe mais de 50 mil reais por mês a título de dividendos da empresa. Hoje você é dono de uma empresa, você recolhe bem menos do que a pessoa física, que chega a pagar 27,5%. São coisas que têm que ser discutidas. Doa quem doer, gente. O Brasil não suporta mais isso, né? E os supersalários se enquadram nessa situação que ninguém suporta mais. A gente segue acompanhando, é claro, esse debate em nível nacional. Vamos ver se ele respinga aqui para o nosso estado, né? E outras categorias também. Isso aí. Edir Viegas, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos e até terça-feira. Terça-feira, Edir de volta aqui com mais um assunto polêmico. A gente vai fazer um intervalo e voltamos já.